Olá, amigos! Estamos iniciando aqui mais uma edição do programa Atualidade Entrevista. E hoje, tendo a oportunidade de conversar com o Dr. Lucas Canziames. Canzi italiano, Ames alemão. Boa mistura, italiano com alemão. Exatamente. A mãe é de família de Pinhalzinho, Santa Catarina, família de italiano, que a gente chama de nono e nona, avô e avó. Sim. E Ames, família do pai, que é de Porto Alegre, mas a tradição alemã, mais rígida, mais metódica, né? E há quanto tempo o senhor atua aqui em Butiá, Dr. Lucas? Butiá eu vim pelo Covid em 2020, atendendo no Centro Covid, fiquei conhecido como Dr. Covid. Dr. Covid. Aí eu até achava interessante que quando eu me formei na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, e vim para Butiá atender, eu até queria ser bastante discreto, até gostei da ideia de não ter o meu nome muito divulgado pela cidade, então eu até gostei da ideia do Dr. Covid, e fiquei me escondendo ali, eu sou Dr. Covid, ninguém sabia meu nome. Só que aí fiquei um pouco mais conhecido, né? Todo mundo falava do Dr. Covid, daí depois o Dr. Covid foi pro posto, né? E aí daí eu virei o Dr. Lucas, né? Mas foi pro posto. Essa questão de nome, até não sei se o senhor não sabia da história, mas nós tivemos 3 médicos que eu cito como referência, o senhor é o 4º, eu acho. O Dr. Carlos Rodrigues, o Dr. Ladeira e o Dr. Saravia, 3 médicos que a comunidade tem um carinho muito grande e até já os elegeram como membros da família. E o senhor também parece que parte por esse mesmo caminho pela forma que o senhor atende. Eu fiquei bastante impressionado com a questão do acolhimento de Butiá, na questão de que quando eu virei o Dr. Covid, já se espalhou muito rápido a questão do ser o único médico atendendo só o Covid aqui, né? E aí chegou o ponto de que ir no mercado comprar um sabonete, eu brincava com os meus amigos, virou um pouco de desafio, né? Que eu queria sempre a discrição, né? Só queria comprar um sabonete, daí já tinha já chamava um pouco a atenção, né? O Dr. Covid, enfim. E essa questão do acolhimento que o Butiá teve comigo, assim, eu ficava até comentando com os meus colegas em Porto Alegre de que, poxa, mas eu estou fazendo só o básico, estou fazendo só o feijão com arroz, não estou fazendo nada demais. E o pessoal está dando um feedback, um retorno bem positivo, né? E eu ficava pensando, mas o que será que está acontecendo, né? E via que muito essa questão de conversar com a pessoa tranquilamente, realmente se interessar em resolver alguma coisa, já fazia uma grande diferença, né? Eu acho que, eu não sei, talvez não seja só em Butiá, e talvez seja uma percepção só minha, mas eu acredito que as pessoas muitas vezes procuram um médico não tendo nenhum problema clínico, mas procuram muito mais aquelas mais solitárias, alguém que a ouça, alguém que lhe dê um carinho, lhe bote o braço por sobre o ombro, e o senhor faz muito disso, o senhor é muito atencioso com seus clientes, digamos assim. Na verdade, a questão de demanda em posto de saúde é extremamente ampla, né? Então, realmente tem aquela questão da escuta, da atenção do solitário, que gostaria de conversar, mas tem de tudo, né? Tem problemas de fato clínicos, tem diagnósticos complicados, aquela questão de bruxaria, coisas que não eram para acontecer, mas aí começa a acontecer. Tem questões psiquiátricas, saúde mental, que agora começou a se falar cada vez mais também, né? Mas tem de tudo. Tem muito essa questão de que é importante, tem aquela frase clássica, seja somente uma alma humana tocar uma outra alma humana, né? Só que o médico vai muito além disso, de fato ele tem que dominar a técnica, né? Tem que saber o que está fazendo nas buscas das queixas, questões clínicas também, né? Mas é muito importante a questão da atenção, da palavra, do olho no olho, do carinho, da atenção, e que muitas vezes é um desafio muito grande, né? Na questão da correria do dia a dia, demanda alta, problemas complexos, né? Então é um desafio grande, mas que felizmente está indo razoavelmente dentro do possível em Butiá. Agora, o senhor, eu diria assim, é um médico pós-SUS, médico do SUS, porque nós tivemos aí inúmeros
projetos na saúde. E o Brasil, acho que países que têm acima de 200 milhões de habitantes, é o único que tem uma saúde assistida pelo governo federal. E uma coisa que eu digo, se é uma coisa que funciona neste país, é o SUS. Tem os seus problemas, tem, tá certo, atender uma demanda tão grande, mas o SUS atende e salva vidas. É um programa que vem preencher uma necessidade básica. Para mim, em primeiro lugar, na população é saúde. Com certeza o desafio do SUS no contexto do Brasil é um problema diferente na questão de gestão da saúde pública do que é na Inglaterra, Canadá e Austrália, que é onde o SUS se inspirou, né, na questão Sim. do sistema público primeiro inglês, que tem o SUS em inglês, depois tem o SUS da Austrália e tem o SUS do Canadá, que são os maiores e mais famosos, que o Brasil se inspirou principalmente lá quando criou o SUS, né? E Isso foi em 90, 88, 90? 88, 88. E só que o Brasil é muito diferente a formatação da sociedade, né, como a sociedade organizada, funciona de uma maneira muito mais aos puxadinhos, dá para se dizer assim, pela forma como o Brasil se criou, né, na Sim. questão da colonização, enfim. Tem uma história muito diferente desses países, então a gente tem naturalmente desafios diferentes, né, que esses países. Então, fazer o SUS acontecer no Brasil é um desafio, acho que até maior, que a Inglaterra já acha difícil fazer uma boa gestão da saúde pública. No Brasil, acho que esse problema se multiplica, mas de fato ele funciona, né? Ele funciona e salva vidas, sim, e dá um retorno muito bom. Claro que sempre tem algo a progredir, a melhorar, né? Esse é o grande desafio. E daí, como fazer isso, né, na prática? Essa é geralmente a parte que mais é difícil a modificar, né? E o SUS, e num país como o Brasil, até o programa é o mesmo, mas fazer o SUS, por exemplo, lá no norte do país, no Nordeste, é diferente de fazer aqui no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Aí já vem a questão das desigualdades do país, né? Então, de fato, o Rio Grande do Sul, o sul do país, o sudeste, de fato, concentração de riqueza diferente do norte e nordeste, realmente são os Brasis diferentes, que até alguns geógrafos falam, né? O Milton Santos falava dos diferentes Brasis, né? E se a gente pensar, bom, se o Brasil é maior que a Europa, né? A Europa cabe dentro do Brasil, né? Então, como fazer essa gestão também num país tão grande e tão desigual, né? Em que daí tu tem que adaptar à realidade de cada região. E assim como no Rio Grande do Sul, o SUS é diferente, o funcionamento um pouco em Porto Alegre, um pouco em Butiá, por ser capital versus cidade pequena, então tem desafios diferentes, né? E Porto Alegre está enfrentando um problema seríssimo agora, que é a questão de internações hospitalares, precisando mandar para as suas cidades de origem pacientes. Se não me engano, na semana passada começou que mandaria 35, eu não sei bem os números, porque a situação complicou, e a saúde é uma coisa muito complicada, doutor. E justamente ele entra na questão da gestão, né? Porque daí a região metropolitana teve um problema ali na gestão dos hospitais, aí aglomerou tudo em Porto Alegre, e daí como lidar com isso, né? Então como se vê que toda a rede está integrada, na verdade, né? Então, por vezes até em Butiá, como é feito a organização dos serviços de emergência, por exemplo, pode desembocar lá no HPS de Porto Alegre, por exemplo, né? Então, é importante a gente ter essa noção de que o SUS em Butiá tem que ter uma visão de como organizar no município pequeno, Porto Alegre como organizar no município grande, mas como fazer essa integração também, né? Que daí fica mais complexo ainda. E a gente sabe que tudo depende do dinheiro. Tem que ter o dinheiro para manter, e a saúde é cara, para manter a saúde é cara. E aí tem essas desigualdades, uma cidade menor recebe menos do que uma região como Porto Alegre, região metropolitana. E aí como é que se faz? Como é que se consegue fechar a conta, doutor? Esse é um dos maiores desafios, justamente quando se fala em gestão. Uma das questões centrais é, de fato, financiamento, que é a questão do dinheiro.
né? E só que vem uma questão também não somente do dinheiro, mas da questão de pensamento de estratégico de organização de fluxos, né? Como é que vai ser a formatação desses serviços em saúde? E de fato, organizar um serviço em saúde é extremamente difícil e complexo. Então, é difícil para todos os gestores, né? Que a gente às vezes tem essa mania de vamos reclamar da gestão, vamos reclamar dos gestores, e daí fica uma entidade, a gestão não funciona, a gestão é ruim. Bom, na verdade é mais complexo que isso, é um problema complexo. Então não tem um grande salvador que vai lá, vamos agora eleger um grande gestor que vai resolver tudo. Não, precisa de equipe, precisa de grupo, né? E precisa de dinheiro. Sim. Principalmente. E aí, sem dinheiro, de fato, não se faz nada. Então, a gente vive num sistema, num mundo capitalista extremamente complexo de como fazer essa organização de dinheiro em áreas prioritárias, como é que eu vou colocar a organização em saúde, educação, e daí a gente vai até ampliando a discussão, né? Como fazer a gestão financeira para tornar a vida mais fácil, que afinal é o que todo mundo quer. Todo mundo quer viver bem, tranquilo, aproveitar com suas pessoas queridas, né? E essa questão agora da pandemia, que bagunçou a crise, fez uma crise global gigantesca, inflação nas alturas, os preços ficaram exorbitantes até na Europa e Estados Unidos, que não estavam acostumados, né, com essa questão de aumento de preço, que a gente já está um pouco mais acostumado. Sim. Mas realmente ficou mais difícil ainda, infelizmente, né? Daí veio a guerra da Ucrânia, aumentou mais a inflação, né? Então, e daí a gente já bota a geopolítica no meio, né, de que daí tem agora o conflito do Oriente Médio, a questão do Hamas com Israel, e agora o Irã, que atacou Israel também, né? Então, a gente vê que a gente está numa grande teia e que a gente falar de saúde, embutiar, não deixa de ter uma inter-relação com o conflito no Oriente Médio, porque tem uma repercussão em inflação, em dinheiro, e que é uma questão que às vezes desemboca até aqui. E eu tenho muito cuidado, eu sou crítico até por fazer televisão, rádio, e assumo a minha independência. Dizem, né? Eu sempre gosto de dizer que o homem de rádio e TV tem que ser neutro. Diz, não, neutro tem que ser sabão em pó. Sabão em pó pode ser neutro, sabão de barra pode ser neutro. O homem de rádio tem que ser independente. Não pode ter vinculação nenhuma. Aí eu concordo. Mas eu digo porque eu faço a crítica, mas eu não critico o administrador pela saúde. É algo complexo demais, como o senhor falou, é algo muito difícil para os gestores, né? Tem os mais competentes e menos competentes, mas mesmo assim eu duvido que um secretário queira matar alguém. Porque numa administração municipal, aquela rua pode demorar a ser calçada, pode esperar uma semana, um ano, 2. Agora, quando se trata da saúde pública, não se pode esperar, doutor. Realmente vem a questão que a saúde, às vezes um dia faz toda a diferença, né? Enquanto o calçamento, às vezes dá para esperar um pouco mais, né? Então, essa questão de também organizar os níveis de complexidade em saúde, que muitas pessoas ainda confundem questão de posto de saúde, consultas eletivas, né? Baixa complexidade, né? E casos, o paciente está instável, né? Está hipotenso, está com sinais vitais alterados, uma taquicardia, uma frequência cardíaca elevada, está com febre, vou procurar o posto de saúde. Não, é uma emergência, né? Muitas vezes tem que internar, né? Então fazer essa organização dos fluxos até uma certa educação da população, né? De onde procurar atendimento em determinado contexto, né? Então, claro que não é tão simples, né? Agora toda febre quer dizer que é emergência. Não, depende. Sim. Então, é um pouco desafiador também fazer esse entendimento, e isso só soma na nossa conversa, que eu gosto muito de trazer que as coisas de fato são muito complexas, mas que o ser humano tem uma necessidade de tentar simplificar ao máximo, né?
o entendimento das coisas. Então é interessante a gente tentar ter uma linguagem mais simples, mais acessível para se fazer ser compreendido, mas muitas vezes isso é difícil, né? Então essa questão que tu trouxe da gestão, né, de que um secretário não gostaria de matar alguém, e acho que vai muito além disso, de que os políticos, se critica muito, os políticos não pensam na população. É que político por si só é um ser humano. Sim. Né? E o ser humano tem diversos aspectos, né? Então a questão de o político é egoísta. Na verdade, todos nós seres humanos temos algum nível de egoísmo, né? De egocentrismo e de que favorecer a nós mesmos. E como fazer isso funcionar em sociedade, porque a gente é indissociável do funcionamento na rede com as outras pessoas, né? O ser humano não vive sozinho, né? A gente é dependente do grupo, né? Então, como fazer essa interação funcionar, né? Eu gosto muito de pensar do ponto de vista da filosofia, né? Então, eu vejo muitas vezes as pessoas preocupadas com questões muito simples e cotidianas que acho muito razoável e coerente, sim, que todos devemos ter preocupação com os famosos boletos para pagar as contas, e precisa o dinheiro na conta para pagar as contas, né? Só que às vezes a gente tem reflexões mais profundas e mais complexas sobre quem somos, de onde viemos, o que fazemos aqui, e também um pouco sobre o que eu posso fazer para tornar a minha vida um pouco mais útil, né? Para mim mesmo e para os outros, e com consequência se torne mais atrativa para mim e até mais divertido, né? Então, como é complicado a gente pensar que a saúde ela é feita por pessoas, e pessoas são complexas, e que às vezes a gente não entende nem a nós mesmos, sim, né, muito bem, né? E daí como é que, se a gente não sabe muito bem sobre a gente, como é que a gente vai interagir com o outro, né? E daí às vezes a gente está meio irritado, daí já solta os cachorros no outro, e vem todo esse efeito cascata que vai repercutindo, né, na rede. E geralmente a pessoa, quando ela procura um médico, ela está com algum problema. Pode ser de ordem psíquica, pode ser de ordem clínica, está com problema, senão não procuraria o médico. E o médico tem que descobrir qual o problema, né? E o senhor faz qual a especialidade? Clínica geral? A minha especialização atual é em psiquiatria. Psiquiatria? Isso. Olha aí. Então, talvez por isso o senhor tenha acertado, principalmente comigo, né? Porque dizem que de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Essa questão agora é interessante, como o mundo pós-pandemia transformou a sua percepção sobre saúde mental. Eu queria conversar com o senhor especificamente sobre a Covid. Eu acho que não mudou o ser humano, ele continua egoísta, mas ele mudou a sua forma de comportamento, a sua forma de viver. Ela deu uma sacudida, uma chacoalhada bonita, e não é só no Butiá, no Rio Grande do Sul, Brasil, no mundo. Exato, porque como a população global ficou pressionada ao isolamento em casa e não deixa de ter as suas necessidades de interação, se fomentou muito o virtual, né? Então, com isso, até surgiu a telemedicina, que está muito massificado no mundo inteiro, né? Até pacientes meus, agora eu reduzi bastante os atendimentos do posto em Butiá, porque o consultório em Porto Alegre cresceu bastante, né? Então, você atende Porto Alegre e Butiá? Porto Alegre, os particulares, e a saúde pública em Butiá. Isso. Só que aí vem também esse desafio, né? Também de como fazer. São desafios até muito semelhantes em muitas coisas, mas tem suas particularidades e diferenças, né? Mas a questão do virtual, que veio com a telemedicina, que tem agora atendimentos de um paciente lá da Austrália pode se consultar com um médico brasileiro, né? Isso é muito interessante, aproximou a cadeia global mais do que nunca, né? Então, apesar de que
viajar agora ficou mais caro, a inflação pegou os combustíveis, as Sim. passagens aéreas, hospedagens, então está mais difícil o deslocamento, né? O poder de compra da população mundial, em média, reduziu no pós-pandemia, o que é uma questão muito complicada, mas essa modificação da sociedade pós-Covid que tu trouxe, como é que a gente se posiciona nesse mundo com as mudanças da Covid? De fato, os seres humanos continuam, sim, com um funcionamento que é a tendência natural do ser humano se comportar biologicamente conforme a evolução que a gente traz há milhões de anos, né? Que a gente já é programado geneticamente, mas que a gente depende das influências do ambiente também, né? Então, com a Covid, é muito interessante a gente pensar agora até nos mais jovens, né? Como mudou a questão das gerações, crescendo no meio de telas, né, e que agora para elas é natural falar de inteligência artificial, por exemplo, elas abrem ali o chat GPT, já conversam ali com uma inteligência que é inteligente. Sim. De fato, né, e que a gente nem imaginava que era possível se disseminar um smartphone para crianças quando a gente era mais jovem, né? Então, eu lembro, logo antes da pandemia, em 2019 mais ou menos, tinha uma discussão sobre uso de celular com crianças, né? E qual era o momento dos pais liberarem o celular, né? E aí muitos trazendo a ideia de que tem que segurar, enfim, o máximo possível. E os pais já estavam tendo o desafio, né, de que mais cedo os coleguinhas já tinham o seu celular, e o filho era o último a ter, e tem que liberar também para não ser excluído, enfim, esse desafio aí. Só que no pós-pandemia mudou muito rápido, em que já baixou muito a idade média em que se começa a usar o celular, né, e que os adultos meio que já aceitaram que realmente a sociedade modificou, né, e modificou mesmo, né, porque até o Elon Musk, que ele oscila com o Bernard Arnault, né, entre quem que é o mais rico do mundo, né, eles ficam trocando posição ali, mas o Elon Musk falou uma frase interessante que é: nós já somos semi-ciborgues, que é o nosso smartphone, ele seria quase como uma extensão do nosso cérebro, da nossa mente, né, em que a gente não consegue sair sem o celular, sem o smartphone, parece que a gente esqueceu quase como uma roupa, né, o que eu vou fazer sem meu celular? Então, uma parte importante do nosso funcionamento está num dispositivo móvel. E outra coisa, isso mudou muito rápido. Eu, por exemplo, não tenho condições de acompanhar a rapidez com que as coisas são. Meu neto, para ele já é mais fácil. E o meu neto tem 11 anos, eu tenho 66. A velocidade não está na idade, está no nosso cérebro, nossa condição de evoluir. Exato. Eu tô com sou de 92, vou fazer 32 agora, né? E fico pensando que eu converso com a minha namorada, que tem 32 também, né? E a gente brincando que a gente já está sentindo o peso da idade, né? Que é aquela coisa clássica de que como o intervalo entre as gerações está cada vez mais curto, porque já era clássico de que a geração mais velha falava de que, olha esses pivete aqui, esses novos, olha aqui como são irresponsáveis, isso sempre foi um clássico. Sim. Né? Só que agora isso está cada vez acontecendo de uma maneira mais curta, em que o de 25 já tem uma forma de linguagem e comunicação diferente do de 18, porque agora, em intervalo de 7 anos, já tem muita novidade tecnológica que muda a forma de comunicação e relação, né? Que atualmente eu já achava o WhatsApp é moderno, só que aí os jovens é o TikTok, é o Discord, e aí eu já fico, mas eu estou ficando para trás, tenho dificuldade de entender, às vezes tem um paciente mais jovem, eu gosto de conversar, e aí o que tu está jogando? Free Fire, o Roblox, o Minecraft? Sim, estou conversando com os meus amigos no Discord aqui. E aí a gente sempre tem que se atualizar, né? Porque para a gente ficar atrasado basta ali 6 meses
daí tu já fica por fora do Sim, que já está tá por fora, acontecendo. É impressionante. E no meu tempo, quando eu tinha a sua idade, as coisas evoluíam, sim, mas digo assim, a passos muito lentos, muito lentos. Hoje é rápido demais, não sei se para mim, mas eu acredito que para a própria geração atual evolui muito rápido, porque tu não tem tempo, digo, tu não tem tempo nem de te acostumar. Já vem o computador, tu te acostumou com um aqui, já veio outro. O telefone celular, para mim, o primeiro que eu comprei foi em 95, 94, não me recordo bem, mas por aí. Era colocava do lado, parecia um brigadeiro daquele cacetete, o senhor também não pegou isso, mas aqui do lado. Bom, custava $5.000. Hoje, tu não gasta nada, basta ter o chip é R$15, R$10, tu já coloca, o aparelho sim é caro, mas tudo bem, tu pode, propiciona a comunidade a ter o seu telefone celular. Um pouco mais moderno, nem tanto, mas importante é falar. Bom, mas o que eu quero dizer, nós estamos habilitados ou em condições de acompanhar essa evolução, e digo isso não na questão de ser humano, mas digo na questão intelectual. Nosso cérebro tem capacidade de acompanhar isso? Essa é uma reflexão muito interessante sobre o que essas evoluções tecnológicas e novas formas de linguagem e comunicação acarretam na nossa forma de se relacionar com os outros e conosco mesmo, né? Na questão de a questão dos jovens agora se comunicando tanto pelo virtual e com demandas diferentes no virtual, se está usando agora a palavra hype do inglês. Hype seria moda, sim, que é o hype do TDAH e do autismo, por exemplo, né? Que daí todo mundo se identifica de que às vezes eu me distraio, às vezes eu esqueço umas coisas, eu tenho TDAH. Ou às vezes eu tenho uma dificuldade de interagir socialmente, acho que eu tenho uns traços de autismo. E essa é uma modificação interessante também do pós-Covid, que antigamente ninguém queria um diagnóstico psiquiátrico. Hoje parece que virou que as pessoas querem, se não se sai da consulta sem um diagnóstico psiquiátrico, o doutor não confirmou que eu tenho TDAH. Parece que preciso ter TDAH ou preciso ter algum traço de autismo, virou até uma coisa quase gourmet, né? Então acontece um pouco isso, né? E só que a questão é que vem outros desafios, por exemplo, que as gerações jovens anteriores não tinham a possibilidade de se distrair no feed do Facebook ou do Instagram, né? Então a gente está exposto a novos tipos de estímulo que por milhões de anos na humanidade a gente não tinha esse tipo de estímulo, né? Que foi inclusive altamente específico e direcionado para captar algo muito precioso, que é a nossa atenção, né? Que é o produto que a gente vende para as redes sociais, é a atenção, né? Quanto mais atenção e tempo de tela a gente dá ali para eles, mais dinheiro eles fazem, né? Então é um algoritmo altamente sempre sofisticado em processo de melhora e otimização para a gente ficar usando, e isso traz um maior tempo não só de tela, mas redução de tempo de interação fora da tela, das crianças brincarem menos na rua e todas essas questões aí. Então, muito difícil às vezes diferenciar o que é um diagnóstico de fato psiquiátrico, um diagnóstico de saúde mental, um diagnóstico médico, psicológico, de desafios novos dos tempos modernos, né? Eu colocar, se diz, hoje o ser humano, o homem, fica muito tempo nos telefones celulares. Mas vamos fazer o seguinte, por que ele fica tanto tempo no celular? Ele tem uma agência bancária, ele não perde mais tempo indo ao banco, ele fica no seu telefone celular. Ele fica muito tempo ali no Facebook. Sim, mas quanto tempo ele levar para escrever uma carta, levar no correio? Para um pouquinho. É que as coisas mudaram, o homem teve que mudar. Está perdendo tempo, entre aspas, no telefone celular, mas ele perdia muito mais tempo indo na agência bancária, na agência de correio. Perfeito. Então essa é uma grande questão que
o celular seria benéfico? Sim, com certeza. Ele é uma ferramenta fantástica, maravilhosa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que me policio muito, que eu estou naquela linha de viciado no celular. Eu sou uma pessoa que, apesar de ter muitas demandas, tarefas da vida profissional, sempre que dá eu estou resolvendo coisas muito importantes no celular, né? Eu tenho agora vários pacientes que são do Brasil todo, dos online que eu atendo, dos meus particulares em Porto Alegre, na verdade 60% é online, né, que é de fora de Porto Alegre. Sim, o senhor está no telefone, Sim, e perfeito. Para mim, eu converso, mando receita online, digital, em PDF, no WhatsApp, enfim. Então é fantástico, é uma ferramenta maravilhosa, né? E eu gosto muito de investimentos também, né? Então invisto nas criptomoedas com a Binance, gosto, já fiz propaganda, mas é a única que tem, né? E então eu sou um grande fã das tecnologias entusiasta, né? Eu concordo que realmente tinha que ir lá na lotérica, ficar na fila para pagar o boleto, agora tu abre ali o aplicativo, paga na hora, isso é fantástico. Sim. Né? Só que justamente a gente tem que reconhecer que sim, é uma ferramenta maravilhosa, mas como tudo pode ter prós e contras, né? Então tem questões ali que se tem que ter um olhar um pouco cuidadoso, porque está realmente já tendo pesquisas relacionando que para o desenvolvimento cognitivo dos jovens, que o cérebro está em formação até os 24 ou 25 anos de idade, né? Então antes dos 24 ou 25 anos de idade, quanto mais estímulos variados, melhor se desenvolve aquele cérebro, né? Com mais força neuronal, tipo a musculatura cerebral, Sim. mais forte, né? Do que se tu só estimular Instagram e feed, TikTok, videozinho repetido de gatinho e cachorrinho, que é muito legal, é fantástico, né? Se a gente não se cuidar, a gente fica o dia inteiro. Eu adoro vídeo de cachorrinho e gatinho, né? Eu sou muito fã. Mas se a gente não cuidar, a gente se perde, né? E a gente passa o dia inteiro ali olhando o gatinho, né? Então é um cuidado muito grande que a gente tem. Dizem, eu não sei, eu procuro fugir disso, uso o telefone celular para aquelas coisas que eu posso fazer pelo celular, que eu não preciso sair daqui, até pela minha condição. Eu tenho problema de visão, já tive um AVC, tive Covid, então isso me facilita muito. Mas hoje, conversando esses dias aqui com um entrevistado, a pessoa pode viver sem precisar sair de casa. Ele compra as coisas que precisa do supermercado e entrega aqui. Roupa, essas coisas, compra pelo celular, entregam aqui. Então, está nesse ser humano fazer a sua opção. Eu quero realmente viver isolado, só dentro da minha casa, fechado, entre quatro paredes, ou eu quero saber, não é misturar, mas o que eu posso fazer dentro da minha casa, o que eu posso fazer fora dela, quando que eu devo sair, preciso sair. E eu procuro fazer exatamente aquilo que o doutor me diz, porque o doutor Lucas também é meu médico, né? Desde que eu tive um AVC, foi encaminhado para Butiá de novo, o doutor Lucas é meu médico. E tenho me comportado, acho, dentro das recomendações médicas, porque o AVC que eu tive não evoluiu, não me prejudicou mais, né, do que já tinha me prejudicado, ao menos ficou estagnado, ficou parado ali, mas tudo bem. Mas eu digo, doutor, é importante o ser humano saber até onde ele pode ir com o uso das tecnologias que nós temos hoje. Aquilo que eu falei, ele pode fazer tudo pelo telefone celular, mas ele não é obrigado. Ele pode saber dimensionar até onde ele pode ir com as tecnologias. É muito interessante, quanto mais conhecimentos úteis para a nossa saúde, o quanto a gente pode otimizar para ter uma vida mais saudável e mais longa, né? E com um melhor aproveitamento, né? Porque as tecnologias, de fato, elas trazem encurtamento de tempo e otimização de tempo. A gente otimiza tempo para muita coisa, só que se a gente não cuida um pouco do limite de tempo, que a gente fica preso às telas, TV, Netflix, e séries e filmes, e tem muitos filmes saindo e séries incríveis e legais saindo a toda hora,
Só que, por outro lado, é comprovado cientificamente que na necessidade do ser humano como bicho social, animais sociais que somos, nós temos de fato uma necessidade de interação social e que uma vida com mais qualidade e mais longa, até uma pesquisa muito interessante, clássica, feita em torno de 1900, começou com uma corte, acompanhamento de muitas pessoas, em torno de 1920 nos Estados Unidos, comprovou que qualidade dos vínculos sociais está relacionado a mais expectativa de vida, as pessoas vivem mais e com melhor qualidade. Então a importância das interações sociais com qualidade, ou seja, ter pessoas com que você se identifique e que faça sentido fazer essa troca com essas pessoas, e também outras coisas que parecem muito básicas, mas que muitas vezes no cotidiano é difícil, que é a atividade física, sim, prolonga tempo de vida, qualidade de vida e sono de qualidade. E alimentação de qualidade. Então, se a gente resumir uma saúde de qualidade, é basicamente cuidado de alimentação, consumir alimentação e bebidas. Né? A gente está com aqui o suco integral, não sei. Esse suco aqui é produzido pela Denise, colega Denise aqui, e esse é produzido com uva daqui de Butiá, não tem químico, não tem nada, não tem conservante, é puro suco. Maravilhoso, porque é o que eu sempre falo para os pacientes, o suco tem que ser o suco natural. Sim, tá? senão... Porque muitos pacientes tomam o suco em pó, o Clyde, o Tang, não que agora as marcas vão querer minha cabeça. Não. Mas o suco em pó ele não é bem um suco, ele eu brinco que uma farinha ali, é um ácido puro açúcar, né? Tem saborizado, né? Então, açúcar está de fato relacionado à redução de expectativa de vida, aumento de risco cardiovascular, tá? Aumento de risco de AVC, de trombose, de obesidade e redução de cognição, aceleração de processo demencial, tá? Então, o açúcar, que é algo fantástico e delicioso, sim, todo mundo gosta e é altamente prazeroso de fato para o cérebro humano, mas que é outra coisa que a gente tem o desafio de controlar na nossa rotina, né? Mas voltando para a nossa lista, alimentação, sono de qualidade, relações de qualidade, né? E atividade física e pronto. Isso aqui, esses 4 aqui já é o caminho de ser uma pessoa saudável, né? Porque muitas vezes a gente acha que o conceito de saúde seria ausência de doença, mas que nem sempre é. Né? Às vezes uma pessoa com uma pequena doença, ou uma RAS, HS, hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta. Então uma pessoa com pressão alta seria menos saudável do que uma pessoa sem pressão alta? Não necessariamente. Né? Se é uma pessoa com pressão alta que faz atividade física, dorme bem, tem boas relações, não fuma e não bebe, que também está nessa lista, sem álcool e sem cigarro, né? Sem açúcar, ela é mais saudável do que a pessoa que não é hipertensa, mas que é sedentária, consome açúcar, dorme mal, usa álcool, fuma. Né? Eu vou ter que ouvir mais o doutor, que eu ouço já, mas tentar me policiar um pouquinho. Eu troquei já o refrigerante normal pelo zero, agora estou trocando o zero pelo suco. Já estou fazendo uma grande evolução. Aí disse, mas já está no fim da vida, não sei, posso morrer amanhã, posso morrer daqui a 10 anos, mas aí que eu quero fazer a diferença, está na qualidade de vida. Não interessa quando eu começo a mudar as minhas atitudes, meu comportamento, meus vícios, é que menos açúcar agora, talvez pode representar uma semana mais de vida, um ano mais de vida, mas mais qualidade de vida. Com certeza, com certeza. Então, essas questões são muito interessantes de sim, que podem ser feitas em qualquer idade. Né? Então, que às vezes a gente tem o pensamento ideal de que vai existir um super ser humano que vai fazer tudo bonitinho e regradinho desde que nasceu na adolescência, vida adulto jovem, e daí conseguir um trabalho bom com 30 anos e vai estar sempre cuidando da alimentação impecável, sono impecável.
Não existe. A vida perfeita não existe, o ser humano perfeito não existe, somos todos imperfeitos e falhos, temos períodos de mais estresse e com mais dificuldade, mas a gente tem que entender que quanto mais coisas que nos aproximam de algo que preserva a nossa saúde, perfeito, é o que a gente consegue fazer, é o que está ao nosso alcance, independente de quando a gente iniciou, a gente entender que a vida ela não é uma linha reta, ela tem oscilações e que são naturais. A gente tem períodos que estão melhores, períodos que estão piores, mas que a gente tentar fazer o possível, se a gente está num período mais difícil, mais estressado, mais em baixa, de ver o que é possível de melhorar. Né? De que está dando tudo errado na minha vida, o que eu posso fazer para melhorar? Bom, talvez se está sem fazer atividade física, só botar uma atividade física já está melhor. Dormir um pouco melhor, ótimo. Agora, se está fumando, bom, para de fumar. Se está usando álcool, reduz o álcool. Então, claro que parece simples dizer isso, né? Mas muitas vezes é um desafio muito grande, né? A questão de e vai fazer muita diferença. E que faz uma diferença muito grande, né? Então, uma das questões principais é até a questão do cigarro, né? É um dos desafios maiores, né? A questão de como parar o cigarro, né? Eu sempre falo para os pacientes que a coisa principal para parar o cigarro, quando vem me perguntando dos adesivos de nicotina e da bupropiona, que é a clássica medicação, que na verdade o principal é outra coisa, é motivação. Né? Então não adianta o médico que oferece o adesivo de nicotina e bupropiona associado, até ajuda um pouco na redução do cigarro, alguns até conseguem parar, mas os melhores resultados são em quem está motivado, o paciente que vai lá e diz, quero parar, está difícil, não consigo, será que tem alguma coisa que facilita para isso? Esses são os melhores resultados. Então, motivação muitas vezes está relacionado a o que eu enxergo de sentido de vida, o que eu gostaria para mim. Eu, a respeito do cigarro, eu fumei durante 30 e poucos anos, é difícil, muito difícil, mas eu me recordo de uma passagem, quando eu parei de fumar, a minha filha, quando eu abraçava, quando eu fumava, ela geralmente, era pequena, né? Ela levava as mãozinhas e me afastava. Quando eu parei de fumar, ela me deu o abraço e eu lembrei daquilo, e ela me abraçou e eu afastei, empurrei ela. Já tinha neném, não tinha neném ainda, mas eu não tinha o Miguel ou o Vicente ainda, mas já era adulto. E eu afastei ela e ela pegou e me abraçou, me apertou mais. E eu fiquei louco. E ela disse, pai, agora que tu não fede mais, disse, como não fede mais? Se não fede mais a cinzeiro, deixa eu te abraçar. Porque fazia já uns 3, 4 meses que eu não fumava, o cabelo não cheirava mal, a roupa já não cheirava mal, as minhas próprias mãos. E aí aquilo me motivou, doutor. Quando eu pensava em fumar, eu lembrava desse momento. Ela me apertando, me abraçando e eu empurrando. E aquilo serviu de motivação e nunca mais eu fumei. Já fazem 10, 11 anos que eu parei de fumar. E aí eu me pergunto, ou até gostaria de pedir desculpa àquelas pessoas que sentaram ao meu lado no ônibus, aquelas pessoas que conviveram quando eu fumava, me perdoem, me desculpe. Não sabia que o cigarro era uma coisa tão nefasta na vida da gente e tão viciante. Uma coisa boa não precisa viciar dessa forma. Mas aí vem aquela questão de que cigarro, se não tivesse a parte boa, ninguém usava. Sim. Né? Então, assim como o álcool, né? Assim como o açúcar, né? Como os doces, o chocolate, as balas, tudo tem o lado prazeroso. Né? Então, só que é importante então a gente ter um pouco de criar o que é o sentido que eu gostaria de dar para a minha vida. Por exemplo, eu queria o sentido de poder abraçar minha filha tranquilamente, ela dizer que eu não estou com cheiro de cigarro. É um sentido muito interessante, né? De que, poxa, deve ser complicado uma filha que não fuma, que tem receio de abraçar o pai porque o pai está com cheiro de cigarro e dela não se aproxima, né? Então, muitas vezes essas são as principais motivações para parar de cigarro, para parar o cigarro. Quando a pessoa
percebe algo simples do seu cotidiano que ela gostaria que fosse diferente. E eu não estava procurando um motivo para parar de fumar, eu estava tentando parar de fumar, mas isso, a relação familiar, a relação com a minha filha serviu de um motivo, foi um motivo mais forte. E eu não estava procurando, então não é que eu forcei esse motivo, é que ficou gravado em mim ali. Mas, doutor, vamos mudar um pouquinho da nossa conversa e vamos, eu estava falando assim, a qualidade de vida, a gente se preocupava, quando eu tinha a idade que o senhor tem agora, nunca houve a preocupação que eu chegasse nessa idade, nunca imaginei 66 anos. Já queria, obviamente, mas nunca me imaginei com 66 anos. Cheguei à idade agora um pouco antes e já tive, então, repetindo, o coronavírus, né, me levou para o hospital, quase morri. Um ano depois um AVC, também uma situação bastante difícil. E as pessoas me perguntam, o problema de deficiência visual, se eu era diabético. Não sou, não tenho problema de diabetes, mas não interessa o motivo, mas perdi a visão do olho direito. Mas agora, chegando na idade, me preocupo com a idade. E não é quanto tempo eu vou viver mais, não é 5 anos, 10 anos, 5 meses, não é a qualidade de vida. Eu quero, quando tiver que partir dessa para outra, eu quero estar exercendo a atividade que eu estou exercendo, não quero estar acamado, sofrendo com problemas de saúde. E o que não estou dizendo eu assim, mas o que o ser humano pode fazer para melhorar a qualidade do final da vida dele? Não interessando que o final vai ser 10 anos, 100 anos, mas o final da vida, não sofrer. Isso me lembra uma conversa muito interessante que eu tinha todos os dias nos almoços com o meu pai e com a minha mãe em casa, quando eu voltava da escola, que meu pai é médico de família e comunidade, que é uma especialidade, né? Médico de família, né? Apesar de que ele não atuou bem nessa área, é a especialização, a residência médica que ele fez, né? E ele batia muito incessantemente numa mesma tecla, sempre, e eu achava meio repetitivo e ficava de saco cheio, achava meio chato. E só que é justamente o que eu vou falar agora, e eu vou fazer até muito parecido com ele, que é bater na mesma tecla e reforçar o que as evidências científicas de fato mostram, tá? Para a questão de melhora de qualidade de vida, que é a listinha que a gente estava fazendo: é não fumar, é não beber, é fazer atividade física, é tomar água, é tomar suco, é não tomar refri normal, é reduzir o açúcar, é não comer excesso de doces, guloseimas, não ter, se tem pressão alta, controlar a pressão com medicação, se tem diabetes, usar medicação para diabetes, controlar diabetes, pressão alta, né? E ter relações de qualidade, vivências de qualidade, e fazer coisas que façam sentido para si com estímulos variados, né? Então, não ficar o dia inteiro em casa vendo Netflix ou séries, enfim, né? Então, sair de casa, que a atividade física não precisa ser uma corrida na maratona de Boston, que até por acaso hoje vi que uma colega da faculdade estava na maratona de Boston. Opa! Daí eu me senti um grande sedentário. Daí eu fiquei, poxa vida, minha Nossa Senhora, socorro. Mas a atividade física às vezes é só se movimentar um pouquinho mais, tá? Um idoso de 90 anos, como que ele vai fazer atividade física? Não, às vezes é só dar uma caminhadinha na casa dentro do possível, tá? Então é estimular o corpo dentro dos limites, tá? Sim. Então isso é uma coisa que faz uma diferença muito grande, que muitas vezes a gente subestima, que às vezes a gente tem, e até tem vários cursos dos biohacking e várias coisas milagrosas de usar zinco, magnésio quelado, coenzima Q10, vitamina K, e aí fazer o soro da humanidade, o chip da imunidade, e fazer boost de vitamina, fazer suplementação de vitamina, e isso não faz nenhuma diferença comprovada em desfechos de aumento de expectativa de vida, nem de qualidade de vida, tá? Diferente das questões ali básicas de que, comprovado, se não fumar, caminhar, mas é só isso, doutor, mas é tão sem graça, eu queria uma coisa mais, vamos fazer um biohacking, que é desvendar os segredos da mente, fazer aqui uma metilação do DNA, uma coisa altamente complexa e imunobiológica.
Bom, tem de fato vários avanços nas questões genéticas e que se está em fase de pesquisa ainda, e tem algumas coisas bem interessantes saindo, mas nada que tenha uma magnitude e impacto quanto a essas questões aqui. Então, o que a gente tem de concreto que a gente pode fazer nesse momento para melhorar a expectativa e qualidade de vida é essas questões aqui. Eu digo, nascer é tão fácil, se não tiver problema, não tem problema nenhum, não precisa nem médico. Mas se tiver problema, sim, precisa ter um médico e tal. Mas viver mais fácil ainda, desde que tu não complique, né? E aí eu fico pensando, por que eu não agi lá quando eu tinha 20, 25, 30 anos, como eu estou agindo agora mais consciente. Digo para os meus filhos, vocês têm, eu de experiência, tanta coisa que eu fiz de errado, por que vocês façam coisas erradas, mas outras coisas não cometam os mesmos erros que eu cometi? Aí meu filho já me disse, tu errou, deixa eu errar também, né? Então tá, pode errar. Mas eu digo, vocês estão perdendo tempo em errar, cometer os mesmos erros. Porque se cometer o mesmo erro, o resultado vai ser o mesmo. Esse eu vejo que é um desconforto muito frequente e grande dos pais, e que é bem compreensível, mas que de fato a aprendizagem do ser humano se dá muito mais pela prática do que pela teoria. Essa é uma grande dificuldade e que é extremamente frustrante para os pais de, tô te falando aqui, filhão, olha só, o pai errou aqui, não faz isso aqui. E daí o filho observa lá, o pai fez, então tá dizendo para não fazer, tá, ok, eu respeito o pai, já passou por isso, talvez eu não faça, mas de fato o aprendizado se dá quando passa por aquilo, né? Então, claro que ter conhecimento mais diversificado possível para tu entender as diferentes variáveis envolvidas naquela escolha, né, é o ideal. Então é importante a teoria, sim, o conhecimento é muito importante, mas a prática também é muito importante, só que tem que ser uma prática consciente, né? Então, e fazer isso muitas vezes é desafiante, principalmente para quem é mais jovem, né? O que significa uma prática consciente? Muitas vezes vai aprendendo com a prática, errando. E a gente aprende na vida assim, errando. E infelizmente a gente erra. E a gente só tem uma garantia na vida, que a gente vai errar de novo. E que a gente vai se frustrar de novo. E que essa é a única garantia que a gente tem na vida, é a frustração. Então o segredo não é fugir da frustração, é como a gente vai conseguir lidar com a frustração, né? Que é o que se chama de capacidade de resiliência, né? Que é a capacidade do material ser deformado ou sofrer um estresse de se modificar, mas ter a capacidade de resiliência, que é retornar ao seu estado original, né? Tem gente que tem uma maior capacidade de resiliência, sofre um estresse, uma deformação e volta rapidamente ao que era. Tem gente que tem uma dificuldade maior, volta só um pouquinho, tem gente que volta mais, tem gente que volta rápido. Então, só que isso é uma habilidade treinável também. Então, não é uma característica inata de que aquilo é estático e não muda. E isso modifica pela junção de teoria e prática. Então, com mais conhecimento e mais informações, a gente tem mais facilidade de mudar variáveis internas nossas que podem ser colocadas em prática. Então, a gente talvez já vai mais preparado para um novo desafio. Já tem mais informação, conhecimento de como é que talvez vai funcionar esse novo desafio aqui. Não tenho nenhuma garantia do resultado, tenho uma ideia, só vou saber mesmo tentando. Eu digo assim, o homem quando nasce, passa a vida, ele só tem certeza de uma coisa, que ele vai morrer. É a única coisa que a gente tem certeza, é que não se sabe a época, não se sabe quando, mas que ele vai morrer. E eu falo aqui por experiência, nunca tive a preocupação quando vou morrer, nunca tive medo, até ter um AVC. Quando eu perdi a consciência, tem muitas coisas que eu não lembro, muitas coisas eu esqueci, né? E vai voltar a lembrar, não sei, eu não forcei, que eu não lembro, não quero lembrar, e vamos viver daqui para frente. Mas não que eu tenha adquirido medo de morrer, não, isso não. Eu só me cuido agora, doutor, da forma que eu vou morrer. Né? Se é uma coisa que todos nós, vai acontecer com todo mundo, então comigo aconteça de uma forma natural, que eu não fique entrevado, que eu não fique deficiente, porque eu quero morrer com qualidade.
Quero morrer com qualidade, fazendo o que eu fiz, rádio. Me aposentei, parei com a rádio continua funcionando, mas eu não tive mais condições de tocar os programas ao vivo. Eu tive que parar, porque a minha memória me trai, às vezes, tenho dificuldade para lembrar algumas coisas, e a rádio é muito instantânea. A rádio ao vivo exige demais do cérebro e da nossa capacidade, né? E coisas que eu nunca tive, eu forçava muito na rádio, me dava dorzinhas de cabeça. Eu parei e terminou o problema. Mas eu digo assim, eu me aposentar, vou parar de trabalhar, vou curtir a minha aposentadoria. Que coisa! Eu me aposentei, eu quero trabalhar mais, quero produzir mais. Eu acho que a experiência que a vida me deu, e foi me dado gratuitamente, eu quero distribuir para alguém. Então eu continuo aqui na TV, fazendo TV quando não der mais para apresentar, sentar aqui, vou para trás das câmeras, vou editar. Eu acho que o homem não pode se entregar para a idade. Não existe idade para nada. A idade é aquela que você se acha em condições de fazer as coisas. Muito boa essa colocação, que entrou dentro da questão dos estímulos variados, né? Então tem essa ideia frequente de aposentadoria. Vou viver a vida do aposentado no sofá com o controle remoto na mão e trocando de canal, e que agora é o filme do Netflix ou da Amazon Prime, dos canais por assinatura, né? Ou YouTube também, né? Mas que a diferença maior que faz na cognição e preservação cognitiva e preservação da funcionalidade do cérebro é fazer coisas que estimulem o cérebro. E que não é a mesma coisa para todo mundo. Sim. Eu, por exemplo, não ia gostar de ficar atrás de uma câmera, ou enfim, TV, não sou um grande fã eu não tive contato, na verdade, com esse mundo, né? Então é uma habilidade que eu não treinei, é uma habilidade que é um mundo desconhecido, mas que também, no meu caso, não despertou a curiosidade, né? E que essa é uma questão central para a gente saber o que é o melhor para cada pessoa, que é o que faz sentido para cada pessoa, é o que desperta a curiosidade para aquela pessoa, o que ela enxerga sentido. Tem gente que não enxerga sentido em fazer medicina, ser médico, né? E tem gente que enxerga sentido, tem gente que enxerga sentido em ser apresentador de TV, tem gente que mais ou menos, enfim. Então a gente tem que seguir aquilo que faz sentido para a gente, né? Essas são as melhores atividades, né? Só que muitas vezes a gente tem o desafio de como implementar isso, né? Que até antes da gente começar, tu estava comentando dos desafios de fazer uma gestão da TV. É desafiador, é muito difícil, né? Eu tenho uma questão muito pessoal que eu tenho minhas diversas expectativas que eu fui criando ao longo da vida, das minhas vivências. Uma coisa que eu cultivava muito era a questão de viagens, né? A questão de conhecer diferentes culturas e países. E eu fiz uma coisa que eu me orgulho muito e que era uma época que eu estava fazendo coisas diferentes, assim, que era a questão de viajar para países, né? Quando eu tinha 24 anos de idade, eu tinha ido para 40 países diferentes, né? E aí eu ficava muito feliz quando eu estava fazendo 25. Eu estava ali 24 para 25, e daí eu pensava, eu sou um gurizão de 25 anos e já vi muita coisa, já vivi muita coisa. E eu era muito grato, muito feliz por aquilo, e aquilo também me trazia muito prazer. Era uma coisa que eu me divertia, era uma coisa fantástica. Eu ficava muito feliz. E que acrescentava também, né? Com certeza. Só que aí a vida foi me levando para outras questões, outras demandas, outras dificuldades e responsabilidades. E aí eu fiquei com menos tempo ali para as minhas viagens e deixei de viajar tanto. E aí é uma coisa que me faz falta, né? Só que por que eu trouxe esse exemplo? Que muitas vezes coisas que fazem sentido pra gente, muitas vezes pela dinâmica da vida, às vezes fica um pouco difícil de manter, né? Agora é uma coisa que eu tive que abrir um pouco mão, né, da questão das viagens para fazer outras coisas, né, que
me demandaram mais, né? Mas que é uma coisa que, como eu enxergo o sentido, é uma coisa que eu gostaria de retomar em outro momento, né? Então, porque é uma coisa que desperta a minha curiosidade, o meu interesse, né? E eu achei muito interessante um professor da faculdade que eu achava que, mas viagem é óbvio, todo mundo vai gostar de viajar, como é que não vai gostar? É uma coisa fantástica, eu achava que não tinha discussão. Até que tinha um professor da neurologia, que daí ele disse, já viajei bastante, não quero mais nem entrar em avião, não quero mais saber. Cansei de viajar e eu não consegui entender quando ele me disse aquilo. Mas realmente fez sentido para ele a fala dele, de que para ele não fazia mais sentido, ele queria ficar com a família dele em Porto Alegre e pronto. Então, essa é uma questão muito interessante que cada pessoa sabe a sua melhor forma de viver, o que faz mais sentido para si. Só que é importante a gente parar para analisar e pensar muitas vezes sobre isso, né? Que às vezes a gente se perde, se cansa um pouco e falta um pouco de estímulo para seguir o que a gente de fato quer. Eu faço rádio, TV agora, só fiz isso na minha vida. Eu comecei com 14 anos a trabalhar em rádio e eu fazia movimento estudantil, nem tem mais aqueles grêmios estudantis, a União Estadual, era a UGES, a URIS em Rio Pardo, e comecei na rádio. E fiz rádio até 2 anos atrás, quando pude, até 64 anos, 50 anos de rádio, basicamente. E digo assim, e quando não foi mais possível fazer rádio, aí me deu a oportunidade de seguir na televisão e faço. Mas faço por quê? É que eu ainda tenho a ilusão de que estou contribuindo com a vida da cidade, contribuindo com a vida de alguém, porque esse programa, doutor, estou conversando com o senhor aqui, para alguém serviu. Alguém se identificou com o programa, alguém vai mudar seus hábitos, alguém vai se preocupar com a sua vida. Então é isso que me motiva a continuar fazendo televisão. Perfeito. E a motivação, inclusive, para eu ter aceitado o convite de vir hoje foi algo até muito semelhante, porque eu tinha dado algumas entrevistas, poucas, em alguns podcasts recentes, e que eu aceitei o convite, vamos lá participar, e os feedbacks foram fantásticos, assim, de eu ver as pessoas, nossa, olha só, aquela fala específica, achei muito interessante. E que não precisa, gostei de toda a entrevista. Acho que ninguém vai gostar de toda a entrevista, nem a gente mesmo, né? Só que a questão de, às vezes, uma coisa específica para uma pessoa, pronto, fantástico. E eu tive alguns feedbacks que eu achei, isso é muito legal, né? De que a gente, talvez falar alguma pequena coisa que tenha algum pequeno impacto, isso é uma motivação também. Né? Então até agradeço o convite, tá? Achei bem bacana, tá? Um prazer participar aqui. E a gente tinha conversado antes sobre a questão um pouco de butiar a saúde pública. Até eu queria lembrar um pouco que tem o Amente ali, né? Que é o Centro de Especialidades na frente da Praça Verde, que tem uma equipe de saúde mental ali. Sim. Né? E que agora tem um psiquiatra ali que está vindo nas segundas-feiras, que é o Dr. Vitor, que é meu amigo pessoal, que é uma pessoa fantástica, um excelente profissional, que tem doutorado, pós-doutorado e é professor também, e é um gurizão também, acho que é até mais novo que eu, mesma idade. E ele é fantástico, e ele está aqui também prestando um serviço fantástico aqui para butiar. Agora que eu reduzi o tempo no posto, eu estou só na segunda-feira no posto, né? Antes eu vinha bem mais. Só que daí agora eu trouxe um outro colega, que é o Dr. Diego, que está de segunda a quinta-feira ali no posto central, que também é muito bom. Né? E no CAPS tem a psiquiatra também, que é a doutora Ana, que também tem doutorado, pós-doutorado, professora também. E que é muito legal isso de a gente poder fazer o possível para ajudar, né, o que está ao nosso alcance, né? Então, porque quando eu estava em Butiá, antes de vir a doutora Ana também é minha amiga pessoal, né? Nós todos somos conhecidos ali da faculdade e que
realmente eu quis escolher que eles viessem para cá por conhecer que eles eram muito bons, né? Eram pessoas diferenciadas. E só me interrompendo um pouquinho, e você falou que tem doutorado, tem doutor disso, os médicos de agora têm essa curiosidade, essa necessidade de uma formação melhor, porque no meu tempo, sempre no meu tempo, a pessoa se formava e ficava naquilo. Agora não, agora quer mais conhecimento. Na verdade tem questões muito complexas nisso aí, que não é uma coisa tão simples e linear assim, porque antigamente tinha sim muitos que faziam já mestrado, doutorado, pós-doutorado, ao mesmo tempo que hoje muitos até estão perdendo um pouco do interesse nisso, porque cada vez tem sido menos valorizado no Brasil. Esse é o problema. Né? Em que essa é uma parte até muito, eu diria assim, malévola do mercado médico, da medicina, e que todas as áreas da saúde e outras áreas também, que muitas vezes o profissional que busca mais conhecimento e especializações, geralmente sim, tem mais retornos, mas nem sempre. E isso especialmente no Brasil, porque isso não é tão frequente em países que estimulam mais as especializações, como países de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, Austrália também. Então, essa é uma coisa que eu converso muito frequente até com os meus colegas, que e vamos além disso, a própria questão de graduação, né, que as questões de faculdade agora começaram a cada vez serem mais questionadas pelas gerações atuais, o que é algo muito gritante para a gente, que a gente nunca imaginou isso, de que faculdade seria questionado, né, que era o caminho natural de vida, né, faz o ensino fundamental, médio, vai para a faculdade e pronto, daí depois tu vê. E hoje em dia está tendo tantas novas profissões, né, ali a questão de software, ciência de computação, programação, que muitas vezes não precisa fazer a graduação da engenharia de software ou da engenharia de computação, da ciência da computação, justamente nesse boom da tecnologia, e que muda o formato da sociedade estar funcionando. E que daí a questão de talvez buscar menos o caminho do ensino tradicional, e a gente que vem de uma época que não era tanto assim, aceitar que, bom, a vida é como ela é e as coisas são como elas são, né? E daí o que a gente vai fazer em relação a isso? Bom, vamos xingar agora que esses jovens não querem estudar, são vagabundos? Não. Pelo contrário, né? Pode ser que tenham mais até a contribuir do que a gente conseguiu contribuir, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar acompanhando o que está acontecendo no mundo, na sociedade, em Butiá, em Porto Alegre, enfim, está tudo conectado e tudo tem impacto na saúde e na nossa vida, né? Nós vivemos numa grande teia que todo mundo que faz alguma coisa tem impacto na vida do outro. Agradeço, Dr. Lucas, foi um prazer muito grande conversar com o senhor. Espero que nós tenhamos oportunidade e até o senhor participar de outros programas aqui da TV Atualidade, e nosso canal aqui, portas abertas todas as vezes que o senhor quiser vir aqui. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. E assim nós vamos encerrando a Atualidade em Entrevista, convidando você a seguir aqui no nosso canal. Temos vasta programação, filmes, outros programas. Fique parceiro da TV Atualidade. E até um novo encontro.